Olá pessoal, tudo bem? Patrícia Pereira César, sócia assessora da ZAL Investimentos, e hoje eu estou aqui para passar para vocês o Guia de Investimentos de junho. Lembrando então que no guia a gente sempre faz uma rápida recapitulação de como é que a gente teve o mercado no mês anterior e depois a gente já passa para as carteiras recomendadas da XP de acordo com o perfil de investidor. Para quem está acompanhando o mercado já faz algum tempo, sabe que existe uma máxima no mercado que diz sell in May and go away. Se a gente for fazer uma tradução livre, seria algo do tipo venda em maio e vai embora. Na verdade, o mês de maio contrariou essa frase que a gente tem no mercado e a gente teve uma melhora em praticamente todos os mercados, desde a bolsa, passando por moedas, passando por commodities. Aqui no Brasil, a gente teve a bolsa subindo mais de 8,5%, quase 8,6%, e o dólar teve uma queda de 2%. Nesse mesmo período, então agora em maio, a gente teve um aumento no CDI de 0,24%. Pensando nesse novo cenário, então, com todas essas mudanças que a gente teve, em especial do começo de janeiro, que a gente tinha uma ideia de cenário e acabou se transformando no cenário que a gente tem atualmente, muitos investidores, a grande maioria, tiveram que repensar os seus portfólios independente do perfil. Nos últimos 2 meses, a XP já vinha fazendo mudanças no seu portfólio, então ela já tinha aumentado, em especial, a exposição em ativos internacionais, seja para os ativos de renda fixa quanto para os ativos de renda variável. Isso por quê? Um dos pontos que a gente pode levar em consideração é, por exemplo, a partir do momento que a gente teve um mundo muito mais digital, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem poucas empresas listadas na Bolsa que têm esse tipo de exposição, esse tipo de negócio. Então, a gente pode ter oportunidades também de ter esse portfólio lá fora para buscar uma diversificação na carteira. Por óbvio, a XP não está dizendo que não é para ter ativos aqui no Brasil, nem de renda fixa, nem de renda variável, muito pelo contrário, é para continuar tendo sim de acordo com o perfil do investidor. Mas o que ela tem reforçado muito é a necessidade de ter uma carteira diversificada, em especial nesse momento. Então, buscando oportunidades, seja na parte de bolsa, quanto na parte de renda fixa, principalmente ali na parte de high yield, que são aqueles títulos americanos que eles vão ter uma exposição ao risco um pouco maior, mas que para o investidor brasileiro pode fazer bastante sentido se a gente for comparar as empresas de lá e as daqui. Então, com uma alternativa para poder diversificar o capital e também buscar um retorno mais interessante na carteira. Então vamos entrar aqui nas carteiras que eu quero mostrar para vocês como é que ficou. A gente, na verdade, não teve nenhuma mudança na carteira do mês passado para esse, então vamos recapitular. Então lembrando que aqui no site da ZAL a gente disponibiliza para vocês todos os relatórios que a gente usa aqui nos nossos vídeos. Então para vocês acessarem o relatório de hoje, basta vocês acessarem zal.com.br, clicarem aqui na parte superior do site em relatórios grátis, que logo em seguida vai abrir essa tela. Basta vocês virem aqui em guia de investimentos. Então aqui para o perfil conservador, como eu comentei, a gente não teve mudança na estruturação do portfólio. Então a gente continua com 90% do portfólio em ativos pós-fixados, ou seja, aqueles ativos indexados ao CDI, e depois 10% em ativos indexados à inflação. O que é legal a gente comentar? Como a gente teve uma diminuição da taxa pré-fixada aí desses ativos de inflação, para quem já tinha o ativo na carteira, conseguindo talvez enxergar um ganho nessa posição. Então, mesmo que não tenha vendido o título agora, ele consegue enxergar nessa marcação ao mercado um ganho. Então, é como se a gente fosse comparar o mesmo título hoje, ele está pagando um pouco menos do que estava pagando há um mês atrás. Então, esse prêmio, o investidor ele consegue ver também na sua posição. Então, lembrando, de qualquer forma, a carteira é de longo prazo, mas é bacana a gente lembrar desses pontos. Depois, no perfil moderado, lembrando que aqui a gente já vai ter uma carteira muito mais completa. Então, o investidor já vai ter diversas exposições ao risco diferente. Então, aqui a gente também não teve mudança, como eu comentei anteriormente. A gente tem 30,5% da carteira em ativos pós-fixados, indexados ao CDI, 15% da carteira em ativos de inflação, 28,5% em ativos multimercado. Lembrando que no multimercado, a ideia aqui é diversificar a exposição desses fundos. Então, colocar o fundo macro, um fundo quantitativo, um fundo long short e assim por diante. Não é para colocar somente fundos macro, por exemplo. É realmente fazer um mix entre os diversos tipos de produtos que existem nessa categoria. Depois, 10% na exposição em renda variável e depois 16% em internacional. Então, aqui, juntando ali a exposição de renda fixa e de renda variável também. E depois, para o portfólio dos investidores com um perfil mais agressivo, a gente vai ter a mesma exposição do mês passado. Então, a gente vai ter 7,5% em ativos pós-fixados, 15% em inflação, 30% em ativos multimercado, 22,5% em ativos de renda variável, então, claro, maior a exposição já do que o perfil moderado, depois 25% em ativos internacionais. Então, aqui é importante sempre a gente também tomar cuidado
que quando a gente vai fazer essas exposições dos ativos internacionais, da parte de renda variável, é realmente ter uma diversificação, né? A gente conseguir, por exemplo, entender o que tem dentro da minha carteira de fundos multimercado, por exemplo, porque muitos desses fundos já têm exposição fora do Brasil. E aí, quando eu for comprar algum tipo de ativo, por exemplo, internacional, entender se eu não estou sobrepondo a minha exposição. E é claro que para o investidor saber disso sempre dá um pouquinho mais de trabalho, exatamente aí que entra o papel do assessor de investimentos para poder auxiliá-los. Então, lembrando que todos os nossos assessores estão à disposição para auxiliar vocês, e se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco. Um grande abraço e até mais!